pessoal, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos e aplicações da 22000. O que é a ISO 22000? É a norma especifica requisitos para o sistema de gestão da segurança dos alimentos, onde uma organização na cadeia produtiva precisa demonstrar sua habilidade em controlar os perigos a fim de garantir que o alimento está seguro no momento do consumo. Que é isso, pessoal? Nada mais é que produzir alimentos seguros, alimentos que, ao chegar na mesa do consumidor, não vai causar um dano à saúde desse consumidor, ok? A 22000, ela traz requisitos para que a sua empresa, para que você, coordenador da equipe de segurança dos alimentos, consiga implementar a segurança na sua empresa. Qual a aplicação dessa 22000? Quem pode ter a 22000? Toda a cadeia alimentar, desde o plantio até a distribuição. Então nós temos os produtores de alimentos para animais, nós temos os agricultores e pecuaristas, produtores de ingredientes, indústrias de alimentos em geral, varejistas, serviços de alimentação, que são os restaurantes, serviços de catering, que são aqueles serviços remotos, né, para serviços de alimentação, então os lugares remotos, como navios, avião, fornecedores de serviços de limpeza e sanitização. Então nada adianta eu ter um plano de limpeza numa indústria alimentícia se o meu produto de limpeza, se o meu sanitizante, ele é um contaminante e ele não está certificado numa 22000. Então essas empresas também podem ser certificadas na 22. Serviços de transporte, armazenagem e distribuição de alimentos. Então vamos conversar um pouquinho sobre as definições. Essas definições, elas são tiradas da 22000. Vamos entender um pouquinho o que é segurança de alimentos, né? Qual que é a diferença entre segurança e qualidade, né? São duas coisas diferentes. Eu posso ter qualidade no meu produto, mas pode ser que meu produto não seja um produto seguro. Então temos algumas diferenças que nós vamos falar agora. Segurança de alimentos, conceito que indica que o alimento não causará dano ao consumidor quando preparado ou consumido de acordo com o uso pretendido. Não inclui aspectos de saúde humana. Má nutrição. Então nós temos uma linha tênue, né, entre o que pode causar uma má nutrição com valores nutritivos. Nós temos a qualidade do produto e o produto seguro. A 22, ela trata segurança de alimentos, como eu já disse para vocês. Então nós vamos entender um pouquinho. Quais são os exemplos de qualidade, né? Ruído, textura, cor, odor, aparência, sabor, vida útil. Exemplo, um biscoito queimado, né? É um problema de qualidade. Ele é um produto que tem uma aparência ruim, né? Que está queimado, mas que ele não vai te causar algum dano à saúde. O que é perigo? Perigo, ele pode ser biológico, ele pode ser físico, ele pode ser químico. Pode ser que você compre um pacote de salgadinho e encontre um prego lá. Isso é um perigo físico, pode causar um dano, né, à sua saúde, você pode quebrar um dente, uma criança pode engolir um parafuso e isso pode causar um dano à saúde do consumidor. Essa é a nossa preocupação e por isso a 22 está aí para que as empresas se conscientizem, que as empresas consigam distribuir alimentos seguros. Cadeia produtiva. É uma sequência de etapas e operações envolvidas na produção, processo, distribuição, estocagem e manuseio do alimento e de seus ingredientes, desde as matérias-primas até o consumidor final. Então, quando eu digo que a 22 eu consigo certificar toda a cadeia produtiva, eu estou dizendo que desde o plantio até a distribuição eu consigo garantir a segurança dos alimentos produzidos, né, fabricados. Eu tenho alguns clientes que
posso, gera algumas dúvidas até, né? Por exemplo, hortifruti, eu posso ter uma 22? Sim, claro que pode, faz parte da cadeia produtiva, é um alimento, existem métodos para garantir que esses alimentos sejam distribuídos de uma maneira segura e que cheguem seguros no consumidor, ok? Então, não é somente indústria de alimentos que pode ser certificada numa 22. Um hortifruti granjeiro, uma transportadora, né, de alimentos, eu consigo certificá-la numa 22, a empresa consegue se certificar, consegue garantir a segurança dos alimentos distribuídos, dos alimentos produzidos, dos alimentos colhidos. A 22, voltada para a segurança dos alimentos, nela existem alguns requisitos que nós devemos, né, identificar perigos. O que são esses perigos? Né? O que eu devo identificar dentro do meu processo, da minha empresa, que seja um perigo. Então, a gente precisa entender os nossos processos para identificar esses perigos, ok? Então, o que são os perigos? Do que eu estou falando, né? Agentes biológicos, agentes químicos, físico ou condição de alimento de causar um efeito adverso à saúde. Então, eu preciso conhecer o meu processo, o processo da minha empresa, de uma forma que eu consiga identificar todos esses perigos, seja ele químico, seja ele biológico, seja ele físico. Bem, pessoal, eu falei um pouquinho do que é a 22, agora eu vou falar sobre a implementação em si. Quais são os requisitos que eu preciso ter para conseguir uma certificação da 22.000, que eu preciso seguir? Primeiramente, por que eu preciso implementar 22? Toda empresa que quer crescer hoje, ela precisa buscar uma norma, uma certificação, que ela consiga ter o reconhecimento até mesmo internacional. Então, a 22, com a certificação da 22, você consegue um reconhecimento internacional que é aplicável a todos os elementos da cadeia, independente de uma pequena empresa, de uma multinacional. É importante que tenha a segurança dos alimentos, independente do seu porte, independente do seu setor. Dentro da cadeia de produção de alimentos ali, é importante que a empresa ela busque essa certificação, esse reconhecimento internacional. É bom para os lucros da empresa, é bom para a imagem da empresa, é bom porque traz a satisfação de distribuir produtos seguros e que não vão causar danos ao consumidor. Outro item muito importante que é um sistema proativo. Então, ele atua de uma forma preventiva. Então, se hoje você tem desperdício na sua empresa, se você tem vários reprocessos, que tem aquela dor de cabeça de todas as vezes, reprocessar, né, a verificar se vai afetar a qualidade do seu produto, com a 22, nós vamos trabalhar ações preventivas, nós vamos identificar na sua empresa, no seu processo, como tomar ações preventivas para evitar esse retrabalho, evitar esse desperdício. Tempo é dinheiro, então todas as vezes que você retrabalha, você gasta mais energia, gasta mais dinheiro, gasta tempo, gasta mão de obra. Então a 22, ela também traz o benefício de você evitar desperdícios. Redução de custos com retrabalho, é o que eu acabei de falar, né? Com a ação preventiva, as não conformidades, elas diminuem. Então, quando você toma ações preventivas, você evita o desperdício. Ao contrário das corretivas, sempre corrigindo, tem que retrabalhar, volta, né? E acaba gastando muito dinheiro com isso. A 22, ela te dá essa possibilidade, trabalhar preventivamente e não corretivo.
Diminuição de desperdícios, sempre. Você consegue qualificar o seu fornecedor. Com isso, você recebe matérias-primas de qualidade, insumos de qualidade, insumos que você sabe que vem com um laudo, um certificado de qualidade ali, porque o seu fornecedor é qualificado, ele vai passar por auditorias também. Então você consegue garantir que desde a matéria-prima, a matéria-prima ela também vem de certa forma segura. Né? Por quê? Porque você qualificou o seu fornecedor, você entendeu qual é o processo do seu fornecedor, da saída ali da expedição dele, do armazém dele, até a chegada na sua empresa. Então você consegue identificar até mesmo correções para trabalhar juntamente com o seu fornecedor. Então você evita receber matérias-primas e insumos com problemas, né? Que você precisa devolver, leva mais tempo, busca outro fornecedor. Então, a 22, ela também te dá essa possibilidade. Nós vamos trabalhar desde os fornecedores, as matérias-primas, até a distribuição. Diminuição de devolução de produtos não conformes. Eu tendo um processo alinhado, um processo onde eu tenho controles, eu consigo diminuir, reduzir esses produtos não conformes. Esses produtos que muitas vezes eu tenho que descartar, eu não posso reaproveitar. Né? Dependendo da atividade, do setor ali da indústria, muitas vezes eu vou descartar aquele produto que eu fiquei um tempo todo, uma linha de produção toda, eu tenho que descartar e isso é um desperdício. Né? Então, eu vou ter essa diminuição de produtos não conformes e quando eu falo de produtos, também de matéria-prima. Melhoria da imagem da empresa. Então, eu vou reduzir reclamações de consumidor. Hoje o consumidor ele lê rótulo, ele entende qual empresa é certificada em HACCP, qual empresa tem uma 22000, né? O consumidor ele olha uma tabela nutricional ali do alimento, ele verifica a quantidade de sódio. Então o consumidor hoje é um consumidor que tem todo o acesso à informação. Então eles buscam produtos de qualidade e assim, com a certificação da 22, você consegue melhorar ainda mais a imagem da sua empresa. Agora eu vou para os requisitos da 22. Vamos falar um pouquinho sobre o que é comunicação interna, o que é comunicação externa, quais os pré-requisitos, o que é um programa de pré-requisito que eu devo implementar. Para eu ter a 22, eu preciso de um programa de pré-requisitos. Né? O sistema de gestão em si, como que eu vou organizar o sistema de gestão da minha empresa, como eu vou identificar os perigos, né? O que é um plano de HACCP, como eu implemento o HACCP, tudo isso nós vamos falar um pouquinho. O que faz parte ali da 22, o que é necessário, né? O mínimo necessário para conseguir a certificação. Tudo começa com os pré-requisitos. Uma empresa, para ter a 22000, ela precisa seguir a legislação aplicável à empresa. Então, é o mínimo que ela precisa. Precisa seguir a legislação, precisa ter as boas práticas. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Boas práticas agrícolas, boas práticas pecuárias, boas práticas de fabricação, boas práticas de manipulação, boas práticas de distribuição. Então, para começar a implementação da 22000, eu preciso ter as boas práticas de fabricação, ok? Se eu sou um distribuidor, eu preciso ter as boas práticas de distribuição. Se eu sou uma indústria alimentícia, eu preciso ter as boas práticas de fabricação. Se eu sou um restaurante, também as boas práticas de fabricação. Né? Se eu sou um hortifruti granjeiro, boas práticas pecuárias. Agrícolas, eu preciso ter um mínimo para começar as boas práticas implementadas. No caso da 22000, é o ponto inicial. Vamos identificar as legislações aplicáveis à empresa, vamos iniciar todo o processo de implementação de procedimentos, como, por exemplo,
controle de potabilidade de água, manejo de resíduos, controles de pragas, tudo isso nós vamos identificar. Claro, de acordo com a legislação aplicável à sua empresa, nós vamos implementar o básico, que são os pré-requisitos, tá? O programa de pré-requisitos, boas práticas de fabricação. A maioria das empresas tem boas práticas de fabricação. Então, esse item é até um item mais rápido para a implementação da 22. A 22.000, uma das exigências dela é que precisa ter essa comunicação interna e externa. Por quê? Comunicação interna, eu preciso avisar todos ali da minha empresa, todos precisam ficar cientes do que é uma implementação de 22, como os produtos não conformes são identificados e para quem passar as responsabilidades de classificar um produto não conforme ou uma não conformidade em processo, quem são os responsáveis, pelo que, quais são as atribuições. Então, eu preciso ter uma comunicação interna adequada para que eu garanta que todas as falhas sejam reportadas, tudo seja reportado em processo, equipamentos, procedimentos, qualificação de fornecedores, capacitação de colaboradores. Toda a informação deve ser passada para a alta direção deve informar os setores da empresa. Então, eu preciso implementar na minha empresa a comunicação interna e também a comunicação externa. Caso haja alguma falha no meu produto, eu preciso conhecer, né, qual é o canal para eu fazer uma comunicação de um problema, de um produto não conforme que saiu da minha empresa e que eu preciso recolher. No caso do recolhimento, no caso do recall, recolhimento em distribuidor, então eu preciso ter uma comunicação a ponto de avisar o fornecedor, olha, a sua matéria-prima teve problema, alteração no processo, foi identificado riscos nessa matéria-prima. Então, nós precisamos estabelecer a comunicação externa também, com fornecedores, com distribuidores, com o consumidor, com órgãos governamentais. Eu preciso estabelecer essa comunicação externa. Sistema de gestão, tanto na 9000 quanto na 22, ele é baseado no ciclo PDCA. Então, o que eu primeiramente preciso fazer? Preciso determinar os objetivos, determinar as minhas metas, determinar o que a minha empresa almeja, o que a minha empresa quer, né, futuramente, onde ela quer chegar, estabelecer essas metas. Depois eu vou treinar, eu vou educar, né, os meus colaboradores, eu vou treinar, se necessário, um fornecedor. Então, eu vou procurar esse canal onde o que eu estabeleci, o que eu determinei, eu consiga passar, né, através de treinamento, de educação, para as pessoas envolvidas nesse sistema de gestão. Então, uma vez que eu defini uma meta, defini um objetivo, o que eu vou fazer? Eu vou treinar essas pessoas, treinar os colaboradores, treinar o setor gerencial, treinar o pessoal, o chão de fábrica também. Então, eu preciso, através da minha comunicação, informar quais foram as metas estabelecidas. Verificar os efeitos de educação. Então, uma vez que eu treinei, uma vez que eu comuniquei, que deixei claro quais são as minhas metas da empresa, eu vou verificar se realmente isso está sendo feito. Então, vou lá verificar. Olha, pessoal, conhece a política da qualidade, conhece os objetivos da empresa, conhece o que a empresa espera do colaborador. Então, é necessário que, depois de estabelecer, definir a meta, treinar, que eu consiga verificar se isso está sendo eficaz ou não, se está sendo feito, se está sendo cumprido, ok? E vou agir. Caso tenha algum efeito que eu não consiga ter passado corretamente, por exemplo,
Eu treinei e mesmo assim, durante a verificação, continua tendo produtos não conformes. O que eu preciso fazer? Eu preciso identificar qual é a causa. Então, eu preciso agir. Eu preciso tratar essa não conformidade. Eu preciso tratar essas falhas. Okay? Então, é sempre um ciclo. Uma vez que eu achei a não conformidade, que eu tenho ainda produtos não conformes, mesmo depois de estabelecido, mesmo depois de treinado, de verificado, eu preciso continuar agindo e reestabelecendo, revisando o meu sistema de gestão. É um ciclo, é contínuo e ele não pode parar. HCCP nada mais é do que uma metodologia que está dentro, contemplada na 22000. Então, uma vez que eu estabeleci, tenho os meus pré-requisitos, que são as boas práticas, eu tenho minha comunicação interna e externa, eu tenho o meu sistema de gestão, eu vou iniciar a minha análise de perigos. Eu vou conhecer o meu processo, vou desenhar o meu processo através de fluxograma, vou identificar o que eu preciso melhorar, quais são os perigos no recebimento de uma matéria-prima, quais são os perigos durante o meu processo de fabricação, de produção, quais são os perigos que eu posso encontrar na minha distribuição. Tudo isso eu vou trabalhar no HCCP. Então, como que iniciou, de onde veio a metodologia HCCP? Ela iniciou com o Programa Espacial para a Produção de Alimentos Seguros, desenvolvido pela NASA. Então, lá em 1993, houve uma aprovação do Códex Alimentários. Acredito que todos aqui conheçam o Códex. Então, o Códex aprovou essa metodologia, que era realizada pela NASA. E implementou, No Brasil, chegou através da portaria 1428, de 26/11/93. Em 1997, o documento passa por uma revisão da FAO. O que é Códex Alimentários? Para quem não conhece, ele é um fórum internacional de normalização de alimentos. E ele executa os programas conjuntos com a Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Então, o Códex nada mais é do que um comitê em que ele estabelece algumas normas aí na segurança dos alimentos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia de HCCP, que é a análise de riscos, de perigos, para a empresa de alimentos, para a indústria alimentícia, para todos aqueles que almejam a certificação da 22, eu vou falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre o HCCP. Eu preferi falar um pouquinho mais sobre o HCCP porque todo mundo tem dúvida, o que é realmente identificar um perigo, tratar esse perigo, como eu faço uma análise de perigos, como que eu identifico um perigo, como eu trato esse perigo, é através do meu programa de pré-requisitos, das minhas boas práticas de fabricação? Não, só com as boas práticas eu não consigo. Então, eu preciso tratá-lo como um ponto crítico de controle. Estabelecendo isso, eu consigo garantir a minha segurança dos alimentos. Isso é muito importante. Para conduzir uma análise de perigos, eu preciso conhecer o meu processo. Conheci o meu processo, fiz um fluxo detalhado de recebimento, de produção, de tratamento térmico, onde eu faço análise para a qualidade do produto, onde eu consigo identificar termômetros, medidas de temperatura, medidas de pressão. Eu preciso identificar mesmo detalhadamente o meu processo para conduzir uma análise de perigos. Determinando os pontos críticos de controle. Uma vez que eu fiz a minha análise, que eu consegui identificar os meus perigos na empresa, eu preciso identificar o que é um controle somente, o que é um ponto crítico de controle. O ponto crítico de controle é aquele momento, aquela etapa do meu processo que, se houver uma falha, esse produto
com a falha vai para o meu consumidor e pode causar um dano. Então, por isso que é um ponto crítico de controle. Eu preciso saber identificar nesse fluxo, nessa análise, através da árvore decisória, o que realmente é um ponto crítico de controle e o que pode ser somente um ponto de controle que ele pode ser eliminado até mesmo por um procedimento referente às boas práticas de fabricação. Eu preciso fazer esse estudo. E como eu faço? Eu preciso estudar minha matéria-prima, eu preciso saber os componentes da minha embalagem, eu preciso conhecer os processos do meu produto, preciso conhecer os equipamentos, eu preciso ter o conhecimento geral de tudo, de todos os detalhes, para conseguir identificar e separar o que é ponto crítico de controle e o que é simplesmente um ponto de controle que pode ser reparado, que pode ser controlado pelas boas práticas de fabricação. Tendo identificado os pontos críticos de controle, feita a minha análise de perigos, eu vou estabelecer os meus limites críticos. Até que ponto isso vai, se houver a falha, vai afetar o meu cliente, a saúde do meu cliente. Estabelecer um sistema para monitorar os controles de PCC. Então, preciso estabelecer um sistema de forma que eu conheço o meu ponto crítico de controle e eu preciso monitorar. Sempre, sempre, sempre monitorar. Por quê? É através dele que eu sei que se houver uma falha e uma falha no monitoramento, pode causar um dano ao meu consumidor. Então, eu preciso monitorar sempre esse ponto crítico de controle. Uma vez que eu estabeleci na minha produção, no meu processo, que é um ponto crítico de controle, é necessário monitorar sempre. Estabelecer ações corretivas a serem tomadas quando o monitoramento indicar que o PCC não está sob controle. Faz parte daquele sistema de gestão do PDCA que eu mostrei para vocês. É saber, pessoal, identificar as ações corretivas. Uma vez que eu identifiquei as ações corretivas, eu preciso tratá-las. Então, se somente eu indiquei o meu PCC, se eu fiz o monitoramento, mas mesmo assim eu tenho não conformidades, eu preciso tomar ações corretivas, eu preciso rever o meu processo, eu preciso alterar o meu processo, eu preciso alterar muitas vezes o colaborador, o funcionário que está ali monitorando aquele controle, eu preciso tomar ações corretivas imediatas, porque eu sei que existe um ponto crítico de controle no meu processo que deve ser controlado, que deve ser monitorado, que deve ser verificado, que deve ser validado. Então, eu tenho que tomar ações corretivas caso isso em algum momento esteja sendo falho no ato do monitoramento. Estabelecer procedimentos de verificação para confirmar o sistema HACCP está funcionando de maneira eficaz. Então, lembra, pessoal, que o que a gente precisa. Como que a gente sabe se o monitoramento está sendo feito? Através da verificação. Então, é de extrema importância ter uma equipe de segurança de alimentos, uma equipe bem formada, uma equipe multidisciplinar, de preferência que pegue a nível gerencial, né, pessoas que conheçam realmente o sistema, o processo e que consiga, de uma forma, verificar se todo esse monitoramento que foi definido, se ele está sendo feito. Né? Verificar se realmente está sendo feito aquele monitoramento no seu processo? Sim, não. Por que não está sendo feito? Vamos tomar ações corretivas. Através da verificação que eu identifico tudo isso. Estabelecer documentação relativa a todos os procedimentos e registros apropriados e a estes princípios e suas aplicações. Então, preciso estabelecer uma documentação. Eu não posso simplesmente definir um ponto crítico de controle, ter boas práticas de fabricação, se eu não tenho documentado, se eu não tenho estabelecido, se eu não tenho implementado, se eu não tenho disponível para consulta. Então, eu preciso ter essa documentação. E como que eu garanto que aquilo que eu estabeleci está sendo feito? Todo procedimento tem os seus formulários. Todo formulário
gera um registro. Então, é através dos registros dessa documentação que eu sei que existe um sistema, que houve uma elaboração, uma aprovação e que deve ser seguido. Então, eu preciso estabelecer essa documentação. Não adianta simplesmente falar, não, esse é o PCC e não identificar o PCC, não documentar, né, não deixar um registro ali para o monitoramento, não treinar o colaborador, nada adianta. Aqui é a estrutura do sistema HCCP. Então, como é essa estrutura, como é organizado o HCCP, né? Então, primeiro, alta direção. A alta direção ela precisa ter a responsabilidade dela dentro da implementação da 22000. Ela precisa conhecer os requisitos, conhecer o que é necessário para a implementação, até mesmo porque muitas vezes precisa de alguns investimentos. Não é sempre, mas pode ser que seja necessário esse investimento. Então, é extremamente importante o envolvimento da alta direção. A alta direção precisa saber como está o andamento da implementação, das atividades da 22, como estão os estudos ali do HCCP, quantos planos tem, quais são os planos, quais são os monitoramentos, quem são os responsáveis. É de extrema importância o envolvimento da alta direção. Dentro da estrutura do sistema, nós temos conhecer os nossos produtos, conhecer os nossos processos e ter o programa de pré-requisitos. Então, eu preciso conhecer o meu produto. Como que eu conheço o meu produto? Como eu implemento isso? Através de fichas de produto. Então, na nossa plataforma, tem disponíveis alguns modelos de ficha técnica de produto, de ficha técnica de matéria-prima, de ficha técnica de embalagem, que são preenchidas de acordo com cada empresa. Então, qual é o meu produto? Qual é a minha matéria-prima? Como essa matéria-prima precisa ser armazenada? Quais são as condições de armazenagem, né? Validade, qual fornecedor? Então, eu preciso conhecer as minhas matérias-primas, os meus produtos, as minhas embalagens e através da ficha técnica que eu consigo conhecer, ok? Processos, através do fluxograma, eu preciso ter um fluxo, uma visão geral do que acontece, como acontece, quando chega, para onde vai, precisa pesar, não precisa pesar, pesagem automática, não é, pesagem manual, né? Tem laudo de análise, precisa fazer análise, enviar para o laboratório, preciso conhecer todo o meu processo. Programa de pré-requisitos. Tem o controle de pragas? É necessário o controle de pragas? Conheço a legislação aplicável à minha empresa? Eu preciso ter um controle de potabilidade? Eu preciso ter um controle de transporte dos produtos? O que eu preciso? Eu preciso ter uma rastreabilidade de matéria-prima? Preciso qualificar os meus fornecedores? Tudo isso deve ser avaliado no programa de pré-requisitos. Tudo começa com a legislação aplicável à sua empresa. Tendo ficha técnica de produto, ficha realizado o fluxo do processo e tendo toda a documentação de pré-requisitos, boas práticas de fabricação implementada, eu posso fazer minha análise de perigos. Através do fluxo, que eu vou entender quais são os perigos, onde tem perigo, como identificá-los. Vou tomar as medidas de controles específicas e as medidas de controles gerais. Lembra, pessoal, lá no início, na apresentação, quando eu disse qual a diferença entre qualidade e segurança dos alimentos? Então, precisamos definir o que é qualidade, né? Uma textura, um odor. O que é segurança do alimento? Tem risco microbiológico? Caso o tratamento térmico falhe, tem um risco biológico, né? Tem um risco físico, caso eu não faça uma manutenção do meu equipamento, escape alguma peça ali do equipamento e vá parar no produto, pode causar algum dano ao meu consumidor, né? Eu preciso entender quais são esses perigos, como é o meu processo, como é o produto, para tomar as medidas de controles específicas. Ou é medida de controle para a qualidade, ou é medida de controle específica para a segurança dos alimentos. Estabeleci meu limite crítico, estabeleci o meu monitoramento, tomarei ações corretivas caso
identifique algo não conforme, produto não conforme, matéria-prima não conforme, processo não conforme. E faço a validação. Então, essa é a estrutura do sistema de HACCP. Ele precisa ter o envolvimento da alta direção, precisa fazer todo o estudo complexo de produto, processo, matéria-prima, preciso identificar os meus perigos, preciso estabelecer os limites críticos, preciso fazer o monitoramento, a validação, a verificação, tá? E sempre através de documentação e registros. O que é preciso para o HACCP e para ISO 22000? Estabelecer uma equipe da segurança dos alimentos e um coordenador. É um requisito da 22000. Ter um coordenador, uma pessoa responsável, uma pessoa que consiga reunir pessoas que tenham a capacidade para fazer todos os estudos do HACCP. Estudo de todos os perigos. Então, para isso, precisa ser uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe de preferência, um por cada setor, no máximo 7 membros, mas precisa ser definida uma equipe. Somente um membro não consegue, somente o coordenador não consegue implementar o HACCP. O HACCP é uma metodologia em que você busca na literatura o que você tem de perigos, o que você pode identificar de riscos, perigos na sua empresa, no seu processo. Então, somente uma pessoa fazer tudo isso, né, não basta. Eu preciso ter uma equipe e essa equipe ela precisa ser multidisciplinar para que o estudo seja um estudo completo, um estudo bem feito, para garantir que todos os perigos sejam identificados. Características do produto. Lembra que eu falei para vocês que nós precisamos iniciar, né, com as fichas técnicas dos produtos, das matérias-primas, da embalagem? Então, nós temos esse formulário que nós vamos preencher com todos os dados do produto. Então, eu preciso fazer uma descrição do meu produto, por exemplo, no caso do biscoito. Biscoito de farinha de trigo enriquecida com farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó, óleo e aroma idêntico ao natural de baunilha. Biscoito doce com baixa atividade de água, com umidade máxima de 2% e contém glúten. Então, matérias-primas: farinha de trigo, açúcar, leite em pó, óleo, aroma idêntico ao natural de baunilha, conforme especificação técnica, né? Então, vejam que o produto, ele precisa, a descrição de produto, a descrição de matéria-prima, a descrição de embalagem, precisa ter riqueza de detalhes, né? É através dessa riqueza de detalhes que eu consigo identificar os meus perigos. Então, eu não posso simplesmente biscoito de baunilha. Eu preciso definir que o biscoito de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que contém açúcar, que contém glúten, que é de baixa atividade de água, que tem umidade máxima de 2%. Então, eu preciso estabelecer essas características, né? Dizer quais são as características do meu produto hoje para identificar os meus perigos. A mesma coisa, produto, matéria-prima, embalagem. Embalagem que está em contato direto com o meu produto. Eu preciso ter o conhecimento de como é essa embalagem. Essa embalagem, ela tem algum aditivo, ela tem algum componente, né? Essas impressões de embalagem, ela vai passar para o meu produto, ela tem migração de gordura ao longo do tempo, com a vida de prateleira do meu produto. Eu preciso conhecer a riqueza, né? E definir com riqueza de detalhes todas essas características. Embalagem, né? Que tipo de embalagem é? Caixa de papelão, conforme especificação, tem uma especificação? Geralmente o fornecedor ele envia, né, especificações de embalagem, especificações de matérias-primas, e é importante que faça também esse link. Lembra da documentação? Então, especificações técnicas, fichas técnicas fazem parte da documentação para garantir o seu sistema de gestão de segurança dos alimentos. E quais os materiais que entram em contato com o produto? Eu preciso conhecer também.
né? Quais os equipamentos que o meu produto vão entrar em contato. Para quê? Para eu entender que eu preciso ter um plano de limpeza, eu preciso limpar aquele equipamento, que na troca de um produto para o outro, precisa da limpeza para um produto não contaminar o outro, né? Se eu não limpar adequadamente esse equipamento, essa minha linha de produção, quais são os riscos que podem trazer, os perigos que podem trazer para o meu produto, que consequentemente causará um dano ao consumidor. Nesse caso, eu tenho tanques, listar todos os equipamentos que fazem parte do meu processo de fabricação de biscoitos. Então, são tanques. Dentro dos tanques, nós temos os agitadores, né? Qual é o material desse agitador? Qual é o material desse tanque? É aço inox? Não, é outro material. É um material que pode ser contaminante. É um material que não é específico para a indústria de alimentos. Então, vamos providenciar a substituição, vamos providenciar o plano de limpeza, vamos providenciar até mesmo aqueles testes microbiológicos suaves, que você faz teste de superfície para identificar, né, após uma limpeza, se eu não vou trazer um risco, colocar em risco o produto que será fabricado naquela linha, naquele equipamento. E a descrição: material próprio para contato direto com o produto. É aço inox, eu lavei, eu sei que é um produto específico para a indústria de alimentos, então eu sei que ali não tem um perigo, desde que eu tome todas as ações para evitar contaminação. Eu sei que meu equipamento tem um material adequado, mas eu preciso limpar, eu preciso tomar outras ações para garantir que aquilo ali não seja um ponto de contaminação no meu produto. Depois que eu preenchi a ficha técnica de matéria-prima, ficha técnica de produto, ficha técnica de embalagem, eu faço o meu fluxo de processo, que é o fluxo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, esse fluxo ele precisa ter riqueza de detalhes mesmo, para a gente conseguir identificar, a equipe conseguir identificar os perigos. E aí temos a metodologia. Nós temos uma diferença entre a 22000 e o HCCP somente. O HCCP da 22000 e o HCCP quando você implementa somente o HCCP. O HCCP da 22000 o requisito plano e o requisito estudo do HCCP, você quem define a sua metodologia. Então, a sua empresa vai definir qual é a severidade do processo, qual é a consequência, né? Estabelecer médio, alto, baixo. Então, a empresa, a 22, ela dá o início, né, o que precisa ter na sua metodologia, mas ela não diz como. Então, por isso que a 22, a sua metodologia HCCP fica aberta para a empresa adequar e adotar, estabelecer da melhor forma. Então, aqui durante a implementação com a Templo, nós definimos uma metodologia, né, para avaliação, para estabelecer e implementar o HCCP, mas claro que a empresa precisa adequar esse modelo à realidade dela, né? Contempla todos os requisitos da 22, mas é importante que a empresa estabeleça a sua metodologia para entender melhor, né, o que ela vai tratar como severo, como que ela vai classificar o baixo, o médio, o alto risco, né, para conseguir estabelecer os pontos críticos de controle. Estabelecendo a metodologia. Levaremos para a árvore decisória os níveis de risco médio e alto encontrados na avaliação de perigo. Então, nós temos uma avaliação de perigo, onde eu vou definir se o meu perigo ele tem um risco médio ou um risco alto. Os baixos não vão para essa avaliação de perigo, ok? O perigo baixo não vai. Então, o que nós vamos passar pela árvore decisória são os perigos médios e os perigos altos, considerados perigos altos. Toda etapa deve ser contemplada
oferecendo ou não riscos. Quando a árvore decisória estes não forem PCCs, pontos críticos de controle, serão automaticamente considerados PPROs. Então, os PPROs são os procedimentos de boas práticas de fabricação. Então, se eu consigo controlar pelo PPRO, pelo programa de pré-requisitos já estabelecido na minha empresa, eu consigo, isso não é um ponto crítico de controle, eu consigo eliminar esse perigo através de todas as condições mínimas de higiene estabelecidas na minha empresa, né? Porque nada mais é do que as boas práticas de fabricação são requisitos mínimos de higiene, né? Higiênicos sanitários ali. Então, eu preciso estabelecer bem as minhas boas práticas. As boas práticas bem estabelecidas, eu vou ter menos PCCs. Muitas vezes, durante a análise, durante o estudo, é identificado 20 PCCs, quando na verdade, se as boas práticas de fabricação estiverem bem implementadas, bem estabelecidas, bem documentadas, colaboradores treinados, capacitados para aquela atividade, eu não terei tantos pontos críticos de controle. Às vezes, de 20 pontos críticos de controle, né, que eu identifiquei, que eu não tenho um procedimento ali de boas práticas que consiga eliminar aquele perigo ali, eu reduzo de 20 pontos críticos de controle para 1. Então, é extremamente importante estabelecer, tomar muito cuidado com os pré-requisitos, estabelecer bem, né, os procedimentos. Como critério para avaliação do risco, considera-se. Então, nós estabelecemos nessa metodologia a etapa. Então, uma probabilidade baixa quando a chance do problema ocorrer é mínima, quase nunca ocorre e em frequência baixa por histórico. Então, nós vamos entender melhor isso aí, tá? Média, quando a chance do problema ocorrer passa a ser mais vulnerável, maior que a mínima. E alta, quando a chance do problema ocorrer é grande, havendo uma disposição evidente à ocorrência. Temos também classificada na metodologia consequência baixa, consequência média e consequência alta. Quando o risco ocorre e suas consequências não colocam em risco a saúde do consumidor, então ela é considerada como uma consequência baixa. Eu preciso conhecer isso no meu processo. Média, quando o risco ocorre, mas suas consequências podem trazer problemas à saúde do consumidor. Então, diarreias, náuseas, grandes consequências. Então, isso é médio. Pode causar uma toxinfecção em um consumidor, isso é médio, né? Mas depende também, precisa ser bem avaliado. Uma diarreia grave pode trazer até a morte. Mesmo caso dos perigos físicos, né? Imagina, se você tem um equipamento que tem um vidro quebrou, uma janela de vidro, quebrou e caiu ali no seu processo, o equipamento é aberto. Imagina, isso vai parar no pacote, alguém vai comer sem querer, né? Então, assim, classificar os seus perigos em baixo, médio e alto. E o nível de risco, que também classificado médio, baixo e alto. Então, quando ocorre semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, qual que é a frequência de acontecimento, né? Quando ocorre diariamente, quando ocorre cada hora ou repetidas vezes, então, acontece várias vezes no dia essa falha no meu processo. Então, é um risco alto de acontecer. Então, tendo definido os perigos de médio e alto risco, é importante que eu passe esses perigos, né, pela árvore decisória. No caso, nós temos um exemplo aqui de árvore decisória, lembrando que é 22. Cada empresa pode definir a sua árvore decisória de acordo com os requisitos da 22.000. São alguns itens que a 22 exige que tenha, algumas perguntas que tenha na sua árvore decisória, para que você consiga identificar os pontos críticos de controle.
Já o HACCP somente, né, que é um outro produto, é uma outra certificação, você pode utilizar a árvore decisória do Codex Alimentários, ok? Então vamos lá, nós temos algumas perguntas aqui da árvore decisória, então são ao todo 5 perguntas, onde você vai direcionando. Nós começamos com o perigo, né? Define um perigo físico, por exemplo, um parafuso, né? Há perigo significativo nessa etapa? Então, do processo, tem um processo de transporte, né? Transporte do biscoito até o forno. Então, essa etapa, nós vamos pegar essa etapa do processo e vamos dizer, olha, há perigo significativo nessa etapa do processo? Sim. Não, se não há perigo significativo, não é um PCC, não é um ponto crítico de controle. Se é, nós vamos para a próxima pergunta. Existe medida de controle para o perigo identificado? Então, existe uma medida de controle? Sim, existe. Eu tenho um procedimento que faz parte das minhas boas práticas de fabricação, em que eu consigo controlar esse perigo, né? Se sim, eu vou para a próxima etapa. Se não, então eu vou ter que adequar o controle. Se mesmo assim eu não consigo ter uma medida de controle, eu volto lá nas minhas boas práticas de fabricação, reviso o meu procedimento e faço com que essa etapa passe a ser uma etapa controlada por um procedimento de boas práticas de fabricação. Se mesmo assim eu verifiquei nos procedimentos de boas práticas de fabricação, mesmo assim eu não consigo ter uma medida de controle, então eu passo para a próxima pergunta, né? Eu vou para a próxima pergunta, próxima questão, que é a questão 3. Então essa etapa é projetada especificamente para eliminar ou reduzir a probabilidade da ocorrência do perigo a um nível aceitável? Então vamos lá. Sim, se sim, é um PCC. Por quê? É um ponto crítico de controle. Ponto crítico de controle, nessa etapa, de acordo com a questão, eu consigo eliminar, reduzir a probabilidade de ocorrência do perigo ao nível aceitável. Só que eu não vou ter uma etapa posterior em que eu vou conseguir controlar. Essa é a minha última etapa. Se eu não faço controle, se eu não reduzo a probabilidade de acontecer, então ali é um ponto crítico de controle. É uma etapa ou ação posterior eliminará ou reduzirá o perigo a um nível aceitável? Se sim, não é PCC. Se essa etapa eu tenho todos os controles, eu consigo reduzir, eu consigo eliminar, né? Não é um PCC. Se não, eu não consigo, não tem etapa posterior nenhuma que vai eliminar, é um PCC. Esse é um modelo de árvore decisória que nós disponibilizamos, inclusive, na plataforma, para fazer a identificação de pontos críticos de controle ou não. Então, aqui nós listamos todos os perigos, o perigo potencial, as questões da árvore decisória e as respostas, né, que foram respondidas pela equipe. Essa identificação de PPRO, identificação de PCC é feita com a equipe, pela equipe de segurança dos alimentos. Não é somente uma pessoa quem faz, não somente o coordenador da equipe de segurança dos alimentos, e sim a equipe multidisciplinar, aquela equipe que é capacitada para fazer isso. Então vai identificar o perigo. Aqui tem um exemplo bem legal ainda do biscoito, né? Da fabricação de biscoito. Eu vou colocar a tela cheia aqui para que vocês visualizem. Então olha só, a identificação dos meus perigos. É um formulário disponível, que fica disponível na plataforma, nós vamos identificar. Então tem a etapa do processo, por exemplo, a cloração da água. É importante porque a água vai na receita do biscoito, então é importante que eu identifique essa etapa, porque se essa água não estiver potável, não estiver segura, ela pode ser um contaminante
para o meu produto. Então, a cloração é a primeira etapa que eu vou passar ali pelas perguntas da árvore decisória. Então, qual que é o perigo, né? O perigo é biológico. Se eu não tiver uma água potável, uma água bem tratada, de boa qualidade, eu posso ter E. coli, eu posso ter coliformes, eu posso ter termotolerantes. Então, eu vou passar ali fazer todas as perguntas da árvore decisória e vou identificar se ele é um PCC, se não é. Aí é bem legal, pessoal, porque no caso da cloração, nós fizemos as perguntas, passamos pela árvore decisória, identificamos que ele não é um PCC, ele é um PPRO. Então, esta etapa ela é controlada pelas boas práticas de fabricação, que é um procedimento operacional padrão de potabilidade de água. Além disso, existe etapa posterior que controla este perigo, que no caso é o forno, que é o tratamento térmico, né? Eu vou assar o biscoito, deixá-lo pronto para consumo e, além disso, a alta temperatura consegue eliminar esses perigos. Então, eu preciso identificar a minha etapa, identificar o perigo potencial, passar pela árvore decisória, identificar se é PCC ou se é PPRO de acordo com o requisito da 22 e justificar. Olha, ele é um PPRO porque simplesmente eu consigo controlá-lo pelo procedimento operacional padrão, que é o procedimento de potabilidade de água. Ok? No caso do forno, né? O forno é uma etapa, é a etapa que vai assar ali o biscoito. Então, vamos ver quais são os perigos que eu tenho nessa etapa. Lembrando que essa etapa é a etapa do processo, pessoal, daquele fluxograma que nós elaboramos lá no início do plano HCCP. Então, nós temos o forno, o perigo potencial biológico, micro-organismos patogênicos. Então, se eu não tenho uma boa temperatura, não tenho controle do zoneamento do forno, né? A que temperatura está, o controle dessa temperatura, pode haver falha. Então, ele foi identificado como um PCC, porque a etapa projetada especificamente para controlar esse perigo. Então, ele é um PCC, porque se o meu forno falhar, eu não assar corretamente a massa do biscoito, eu posso ter crescimento de micro-organismos patógenos. Então, eu preciso conhecer bem o meu processo, todo o meu produto, para que eu identifique qual etapa eu posso controlar pelos procedimentos, os pré-requisitos, né, que a 22.000 exige, que são as boas práticas de fabricação, e eu preciso entender qual é aquela etapa que realmente, se eu falhar ali, se o meu forno falhar e for um biscoito mal cozido, mal assado para o pacote, ele pode causar um dano para o meu consumidor. Então, essa é a identificação do que é PPRO e do que é PCC. Depois que eu identifiquei os meus pontos críticos de controle e identifiquei também o que é PPRO, eu vou fazer o resumo do plano. Então, nesse resumo do plano, eu vou colocar o que é PPRO e o que é PCC. Então, eu vou identificar qual é a etapa, né, que é o PCC, que é o ponto crítico de controle, e qual é a etapa que é o PPRO. Vou estabelecer o meu limite crítico. Então, lembre, pessoal, que o PPRO, a cloração, nós estabelecemos um limite crítico aqui. O meu limite crítico é 0,2 ppm. Então, eu preciso definir qual é o limite crítico e qual é o meu limite de segurança. Então, o limite operacional de ação é de 0,2 a 2 ppm, ok? O que? Como? Como eu faço esse monitoramento? Eu faço monitoramento através da análise de cloro. Então, através dessa análise de cloro, eu posso observar se a cloração da água está ok ou não, se a água está boa para consumo, para utilização ali na minha produção. Onde? Então, nos pontos de processo da planta. Por exemplo, maceira. A maceira é onde eu adiciono a água e os ingredientes para fazer a massa do biscoito. Então, eu preciso identificar
em que local eu vou fazer esse monitoramento. E como? Análise de cloro residual livre. Pode ser por um kit cloro, eu vou estabelecer na minha empresa quais são os tipos de análise, os tipos de controles, né? Como eu vou controlar isso. E quando a cada 2 horas eu vou fazer uma análise de cloro residual livre. Eu preciso estabelecer de quanto em quanto tempo eu vou fazer, quando eu vou fazer, no início da produção, final da produção, de quanto em quanto tempo, durante a produção de 2 em 2 horas, a cada 15 minutos, preciso estabelecer isso. E quem vai fazer? Sempre definir responsáveis. Não adianta você fazer um plano maravilhoso de HACCP se não tem responsável. Simplesmente ninguém sabe quem controla, quem monitora, quem verifica. Então precisa estabelecer um responsável. Quem é? O operador da maceira ou maceiro. Caso haja alguma falha, eu preciso fazer uma reanálise da água, drenar a água da tubulação por 10 minutos, coletar uma nova amostra e proceder novamente com o teste. Então eu tenho que listar também as minhas correções imediatas, as minhas correções que eu devo tomar caso tenha algum desvio no meu processo, nos meus parâmetros. E as ações corretivas, então revisar a dosagem do cloro, isso vai ser estabelecido pela equipe de segurança dos alimentos, então a equipe precisa estabelecer ações corretivas, revisar a dosagem do cloro, revisar o plano de manutenção preventiva, né, para bombas de dosagem, enfim. Então precisa ter todo o resumo do plano, o que é PCC, o que é PRO, e estabelecer quem, como, onde, quando, para que fique claro e você consiga ter o controle e manter, né, e ter a segurança dos alimentos na sua empresa. É através desse resumo do plano que nós conseguimos identificar todos os pontos. Quanto ao PCC que nós tínhamos identificado, né, o PCC forno, identificação da etapa ali do forno, o que nós colocamos são os limites críticos, os zoneamentos. Lembra que eu falei do zoneamento de forno? Então, eu tenho uma temperatura mínima que deve, no mínimo, na zona 1, eu devo ter 100 graus Celsius. Na zona 2, no mínimo 200 graus Celsius. Se eu tiver menos que isso, passou do meu limite crítico. Então pode ocorrer alguma falha. Então estabelecer bem quais são os meus limites críticos para aquela etapa. Limite de segurança não aplicável. Não tem como ter um limite de segurança para um forno. Se falhar, se ele não tiver a temperatura ali estabelecida, se não for bem calibrado ali um medidor de temperatura, pode ter um risco, pode ter uma falha e é de extrema importância. Então não tem limite de segurança, é limite crítico e ponto. Ele precisa seguir aquele limite por zona de temperatura. E o que? Tempo e temperatura. A velocidade de esteira também vai implicar no cozimento, né, do meu biscoito. Então eu preciso entender, pode passar muito rápido pela esteira, não pode passar muito rápido pelo forno, pelo cozimento. Eu preciso entender esse processo, estabelecer um limite crítico e dizer onde. Então, tempo, temperatura, o que, né, nós vamos controlar. Então, nós vamos monitorar o tempo, temperatura e velocidade da esteira. Então, onde? No forno, no visor de temperatura de cada zona. Então, o forno tem um painel eletrônico que diz exatamente qual é a temperatura que está ali no momento, naquela zona. Então, eu preciso monitorar aquilo. Opa, tá 80 graus. Então, tá marcando, tá fora, né? Tá fora do meu limite crítico. Então, eu preciso tomar uma ação corretiva para isso. Monitoramento como? Então, visualmente, através do painel, eu tenho o conhecimento da temperatura do forno. Quando a cada 1 hora, então a cada 1 hora, o operador do forno vai lá e vai verificar, né? Vai ver, olha, o forno está numa temperatura dentro da estabelecida pela equipe, né, estabelecida ali para o processo em si.
As correções, caso haja falha no forno, lembrem-se, é um ponto crítico de controle. Se o biscoito não está bem assado, eu identifiquei que eu posso ter contaminação por micro-organismos patógenos. Esses micro-organismos, eles podem causar um dano à saúde do consumidor. Então, eu preciso rejeitar esse produto, eu preciso avaliar esse produto, caso haja uma falha no forno. Eu não falei do anterior, mas tem também o monitoramento, a verificação. Qual que é a metodologia de verificação? Então, a equipe de segurança dos alimentos pode, uma vez a cada 2 meses, pegar o registro ali de monitoramento e verificar se essa planilha, todas as vezes, a cada 1 hora, realmente foi medida essa temperatura, se o operador realmente anotou a temperatura ali do dia, daquela hora. Então, precisa fazer essa verificação, né? Muitas vezes pode ser o próprio supervisor, neste caso, que ele pode fazer uma vez por turno. Ao final de cada turno, ele pega todas as planilhas, os registros ali e faz a verificação se todos preencheram o que deveria preencher ali no monitoramento do forno. O responsável pelo turno pode ser um supervisor, um gerente, né? E quais os documentos e registros. Então, planilha do forno, planilha de manutenção preventiva, são esses documentos que estão relacionados a esse perigo, a esse PCC, que é a etapa do forno. E agora, refletindo, né, depois que nós conhecemos todas as aplicações e todos os conceitos da 22, é importante refletir. Para quem não é cliente ainda, quem está pensando em buscar a 22.000, é importante refletir sobre essas questões. Então, qual que é a posição diante deste cenário? Hoje, faça uma avaliação da sua empresa, né? Qual que é o cenário da sua empresa hoje? A sua empresa quer alinhar, né, essa questão de controles, quer garantir que todo produto que saia da empresa seja um produto seguro? Reflita, qual que é o cenário da sua empresa? Onde a sua empresa quer chegar, né? O que ela quer ter? Sua empresa quer ter segurança dos alimentos, quer garantir que o consumidor ele não seja lesado, né? Que não cause, que o seu produto ali produzido não cause um dano à saúde do seu consumidor. Qual é o impacto dessa evolução na sua empresa? Então, você está buscando a certificação, a implementação da 22.000, qual que é o impacto, né? Sua empresa vai evoluir, sua empresa vai garantir que produtos seguros sejam disponibilizados, né, para os consumidores. É importante, faz parte do crescimento da empresa. Como você garante a segurança dos alimentos produzidos pela sua empresa? Como que você garante que tudo que você produz é seguro? Como que você garante? Você tem rastreabilidade? Você consegue saber quais as matérias-primas foram utilizadas naquele lote do seu produto? Se os fornecedores são qualificados? Se o seu processo ele passa por uma manutenção preventiva? Como que você garante, né? Como que você rastreia? Garante que o seu produto é um produto seguro. Como que você faz isso? Você consegue garantir? Você consegue rastrear? E a imagem da sua empresa será prejudicada diante um quadro de intoxicação alimentar? Claro. Sua empresa, se tiver um quadro de intoxicação causado pelo seu produto, isso vai causar um impacto. Causa um impacto na mídia, causa um impacto nos consumidores e isso é um risco para a sua empresa. Então é importante que você reflita sobre essas questões para que você não passe por uma situação em que teve um surto, né, em que você distribuiu produtos inseguros para consumo e que causaram danos aos seus consumidores. Quero agradecer a atenção de todos, estou à disposição. Quem não é cliente, faça o test drive, vale a pena fazer. Entender como é a nossa sistemática aqui de consultoria e se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato. Tudo bem?